Angelos apostores annuncio vobis gaudium magnum, quia natus et vobis hodie, Salvator mundi. Boa tarde a todos. Dando sequência aos dois vídeos anteriores, primeiro onde eu falei sobre a arquitetura medieval, o segundo sobre a pintura, eu até usei como exemplo as telas, algumas telas do pintor holandês do século XV, Hieronymus Bosch. Na aula de hoje, na videoaula de hoje, quero colocar para vocês como era a educação na Idade Média. Educação que na Idade Média vai ter uma relação muito íntima com a religiosidade, assim como quase todos os aspectos culturais da Idade Média, inclusive a educação. Mas por que isso foi assim? Por que a educação é coisa de homens da igreja durante a Idade Média? Isso é explicado a partir do final da Antiguidade. Como eu disse no primeiro vídeo, no fim da Antiguidade, a igreja católica, a igreja romana, foi a única instituição que sobreviveu a esse processo de desintegração do antigo Império Romano. E, nesse processo, a igreja acabou reunindo para si todos os textos da Antiguidade, todas as coleções de livros, todas as grandes bibliotecas da Antiguidade caíram e permaneceram em suas mãos, em seu poder. Então ela concentrou conhecimento para ela, obviamente. Bom, isso levou a um outro fenômeno interessante, que é o seguinte: durante toda a Idade Média, serão apenas os homens da igreja, os padres, bispos, os monges, os que terão a habilidade da leitura e da escrita. São os únicos a saberem ler e escrever. Mesmo nobres, cavaleiros, com toda aquela concentração de terras, com camponeses trabalhando para eles, com toda essa riqueza, mesmo assim, serão os homens da igreja os que terão o conhecimento nas mãos e que saberão ler e escrever. Ok? E isso nos remete a uma outra lógica tão interessante, que é o seguinte: os professores medievais, em sua grande maioria, são homens da igreja, mas havia uma pequena exceção. São alguns poucos homens não ligados à igreja, mas estavam como professores. As escolas medievais, elas acontecem, as universidades, dentro das igrejas, dentro das catedrais. E os professores, obviamente, são homens da igreja, na sua maioria até padres mesmo. Mas havia também aqueles poucos que não eram. Então, o professor medieval, ele tem que fazer votos, como por exemplo, da castidade, da pobreza, assim como os homens normais da igreja, padres, bispos, monges. Por quê? O conhecimento é visto como algo divino, como uma luz, né? Você que é um homem sábio, um homem que tem conhecimento, você é iluminado por Deus. Você é tocado por Ele de alguma forma. Então, esses professores que de alguma forma detêm esse saber, esse conhecimento, eles teriam uma relação especial e direta com a luz divina. Então eles teriam que se comportar como homens da igreja. E isso então vai se estender desde os homens que eram realmente da igreja até aqueles que não eram, mas que exerciam a função de professores na Idade Média. Então os professores teriam, por exemplo, que guardar celibato. Para quem não sabe, o celibato foi criado a partir do século XIII e é a proibição dos homens da igreja de contraírem matrimônio. Ou seja, a partir do século XIII, homens da igreja, padres, monges, bispos, seja lá o que for, estariam proibidos de casar e ter filhos. E assim, os professores medievais tinham também essa obrigatoriedade. Bom, saindo então da questão da educação e já na perspectiva de um próximo vídeo,
eu vou falar para vocês sobre a filosofia medieval, que está intimamente ligada, obviamente, à educação e ao pensamento que é construído na Idade Média. A filosofia medieval, ela a gente pode entendê-la a partir de dois grandes pensadores. O primeiro não viveu na Idade Média, mas vai influenciar todo o pensamento medieval. É Agostinho. Agostinho nasce na segunda metade do século IV e vai morrer no início, do século V, no princípio da Idade Média. É um homem que viveu no Oriente, é um homem, inclusive, que parte da sua vida, ele passou, por exemplo, o norte da África, e é um homem que traz um forte traço da filosofia oriental para dentro do cristianismo e, principalmente, é um homem que faz uma releitura cristã da obra de Platão. E o outro, no século XIII, é Tomás de Aquino, que viveu na Itália, é um homem da igreja também, viveu na Itália, e no caso de Tomás de Aquino, ele vai realizar uma releitura das obras de Aristóteles. Então, na próxima videoaula, eu vou falar um pouco para vocês sobre Agostinho e sobre Tomás de Aquino. A gente se vê até o próximo vídeo.